Bem? Tudo. Beleza. Boa noite. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Quem está na sala aí? Nufo, Bruno, Agostinho. Isso, cadê o resto do pessoal? Chega no fim da semana, o pessoal vai ficando cansado. Mas logo chega o restante. Vamos dar um tempinho aí para ver se ele chega. O Nigre não está online, deve estar off. Então, andaram fazendo alguma coisa aí no dia de hoje? Ô, caramba, eu perdi a aula ontem, anteontem. Ainda nem baixei para ver. Muita coisa na cabeça. Muita coisa. Muita coisa. Mas vamos dar uma atualizada esse fim de semana, se Deus quiser. Beleza. Deixa eu ligar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar perturbando. Então vamos iniciando aí, enquanto o restante chega. Vejam só, ontem nós paramos aqui no lançamento, né, do nosso acompanhamento. Estava dando um errinho ali. Hoje eu parei com mais calma aqui e descobri o que era. Na verdade, não era aqui na função o erro, era num outro lugar, mas eu já ajustei. O erro que dava, ele reclamava que eu estava tentando usar um parâmetro que era do tipo dinâmico e tentando converter em string. Na verdade, ele estava reclamando era dessa propriedade aqui, ó, username da classe userSession. No Dev, se você criar uma função ou uma propriedade, geralmente você não especifica qual tipo do retorno dela. Você vai usar o result, e dependendo do resultado ele vai retornar string, texto, booleano, enfim. Então, como aqui nessa propriedade ele não estava tipado, essa propriedade fica aqui no mySession, eu não especifiquei o tipo do retorno, então ele estava devolvendo um objeto do tipo dinâmico em vez de uma string com o nome do usuário. E aí causava o erro na função. Tá? Então foi só colocar aqui o tipo. Tá? E aí a função já funcionou. Então eu vou executar ela aqui para a gente ver que está gravando certinho ali. Minha conexão hoje está melhorzinha, eu deixei no banco lá do SCM para vou ter que descer tudo. Vou carregar aí. Ok. Aqui é nossa página, andei formatando aqui alguns controles já, depois eu vou concluir. Temos aqui o nosso looper, mostrando os acompanhamentos e tal. Depois eu vou complementar ali com mais campos. E aqui vai estar um acompanhamento dos 2006. Vou pegar um texto qualquer aqui. Vou fazer uma página aberta, qualquer coisa aqui. Chance de negócio, 50%.
salvar. E aí, nós vamos entrar aqui na nossa função. Chegou aqui, faz a abertura da transação, adiciona o registro. Deixa eu dar um zoomzinho aí para vocês verem melhor, né? E aí vai preencher os campos com os parâmetros, né, que a gente passou na função, usuário, probabilidade de negócio, ação, etc, etc. E vai fazer o save para esse objeto aqui, que é o próprio objeto do acompanhamento. Salvou, beleza. E agora eu faço um processo direto em cima da tabela de ação de venda. Vou lá na tabela e pego a ação de venda número 1, verifico se ele conseguiu achar alguma coisa, achou, o size é 1. Faço a edição, ajusto a probabilidade do negócio e salvo a ação de venda de novo, ou ação de venda. E agora eu concluo a transação do banco. Né? E retorno true lá para a função que chamou. Retorna true, ó, ele vai adicionar a mensagem e depois vai chamar a mensagem. Eu vi que a mensagem ela não está aparecendo aqui. Eu acho que é alguma coisa do CSS que o pop-up está ficando em cima. Depois eu vou dar uma olhadinha com calma e atualizo, tá? Então, vê que está gravando ali certinho, os dados estão lá no banco. Depois eu vou recarregar ali para a gente ver. Vocês perceberam que eu fiz a rotina, mas o pop-up ele continuou aqui na tela, né? O que é que a gente pode fazer para fechar? Como para fechar o pop-up tem que ser função lá do browser, e como é que eu vou saber se a função deu certo ou não para fechar? Então, aqui, ó, o botão acompanhamento, pop-up, é aqui mesmo. Deixa eu ver o nome desse botão aqui, só para... Então, save. Ok. Ele não está me mostrando aqui as outras funções desse botão. Você vê que o botão save só tem essa função do Ajax. É para ele estar me mostrando outras funções aqui. Isso acontece às vezes, tá? Aí você tem que fechar a página e abrir de novo para ele poder mostrar ali as funções. Então, deixa eu fechar aqui. Vou abrir ela de novo, acompanhamento. Lá no nosso pop-up. Botão salvar, F2. Agora sim, ó. Agora ele mostrou todas as funções desse botão. Então aqui é o seguinte, como eu só posso fechar o pop-up do lado do browser, corre o risco de eu dar alguma mensagem de validação para o usuário e acabar fechando o pop-up. Né? Eu só quero que feche o pop-up quando realmente a função for executada com sucesso. Só que aqui eu simplesmente não consigo pegar direto o nome de uma variável do lado do browser, do lado do server, desculpa. Eu poderia criar uma variável lá, de sucesso, e tentar passar para cá. Só que, não sei se isso é um bug ou se é uma limitação dele, eu percebi que quando você tem variáveis de escopo global na página e você faz uma requisição Ajax e você atualiza essa variável, ela não é atualizada do lado do browser. Tá? Eu só consegui fazer isso pegando um controle mesmo que está na tela. No caso, eu tenho um controle escondido lá, que me chama, eu acho que esse Action Result aqui. Eu acho que esse Action Result. E aí eu faço o seguinte, eu digo, se Action Result for igual, for diferente de 0, tá? Aí ele vai executar a ação de fechar o pop-up. Tá? Não lembro bem se é diferente de 0 ou se é true, mas eu vou executar lá, depois a gente vê. Então, aí, com esse tratamento aqui, quando eu clicar no botão salvar, ele vai checar se o resultado da ação foi verdadeiro, né? Se deu ok. Se deu ok, ele fecha o pop-up. Aí volta para a página. Beleza? Uma coisa que a gente não fez ali foi recarregar o looper, depois que eu adicionar. Eu vou adicionar no botão, vou salvar, ele vai fechar o pop-up. Interessante que eu recarregue esse looper, né? Então, lá no botão, lá na ação do botão salvar, simplesmente
Opa, eu simplesmente adiciono aqui, depois, antes da mensagem, um refresh shield. E aí ele vai passar lá naquela nossa função e vai recarregar o looper, já mostrando o resultado da nossa adição. Vamos executar aqui e ver se vai se comportar do jeito que a gente espera. Carregando. Então, ó, vou tentar adicionar de novo aqui um outro acompanhamento. 23 agora, probabilidade 40%. Salvar. Ó, vê que ele já fechou o meu pop-up e já recarregou o loop para mim aqui, ó, colocando o novo valor que eu acabei de adicionar. Beleza? Depois eu vou colocar aqui aqueles botõezinhos de edição para excluir, para editar, para ficar mais bacaninha. Mas a lógica assim, principal é essa. Ok, pessoal? Dúvidas até aí? Eduardo, Oi. deixa eu só tirar o som da televisão. Por que você, no Filho, você usa o looper dessa forma e não usa um grid editável? Tem algum motivo para isso? É só questão estética mesmo? É só questão estética mesmo. Eu prefiro o looper, porque o looper dá mais liberdade de eu arrumar os controles, colocar do jeito que eu quiser. Ele é bem mais flexível do que uma tabela. A tabela é muito cheia de frescurinha para você fazer a formatação, é mais trabalhoso. Então, por isso que eu prefiro o looper. Entendi. Mas a classe, ela funciona com os dois. Independente, ela vai fazer a linkagem com os campos e vai exibir os registros. Tá, mesmo porque o grid do WinDev, do WebDev, ele já faz por ele próprio processos de exclusão, de adição. No caso de usar o grid deles, como é que funciona a chamada dos processos da classe, no caso de excluir, por exemplo, deletar uma linha? Porque normalmente ele daria um delete direto no banco, né? Como não está conectado no banco, está conectado no objeto, teria que chamar a função de excluir do objeto. Isso funciona normalmente? Olha, eu nunca cheguei a testar dessa forma com a tabela. Estou colocando aqui na tela para ver quais os métodos que ela disponibiliza. Porque se ela disponibilizar métodos como excluir, editar, aí você consegue fazer chamadas. Pelo menos aqui a priori eu não vejo. Só vejo seleção, display, exit e algumas funções lá do browser. Eu cheguei a usar pouco esse grid dele. Mas seria mais ou menos nessa linha. Eu nunca tentei fazer edição por ele, na verdade. Tem algum botão que você habilita para deletar o registro? Só se colocar como não editável e você colocar um botão para poder habilitar, abrir um pop-up para edição, como você fez ali. Isso. Então, talvez ali embaixo, nos métodos nos eventos que você clicou ali, que tem, além desses aí, se você clicar na receita ali embaixo, eu acho que de repente aparece. Talvez aí tenha deletar e. Pelo menos aqui, nessa aqui não aparece deletar nem editar. Isso aí, né? Só role, display, section, exit. Mas sim, se em algum momento tiver, você pode
usar essa ação para chamar as ações lá do objeto de negócio. Entendi. A grid do WebDev, ela permite só edição. Deleção, aí você tem que criar uma coluna com um botão e você executar a ação daí. Não, se você clicar na linha e deletar, ela deleta o registro. Eu aqui não consegui fazer, tanto que quando eu fiz aqui, eu usei botões. Aí você coloca evento, ele faz. Os únicos 3 eventos que eu vejo aqui é Hold Display, Selection e Exit. Eu não vejo nenhuma outra ação para ele. Nem aqui na caixinha também ele mostra alguma ação assim, delete. Não sei se ele implementa isso de outra forma. Tá? Mas, em todo caso, se você botar os botõezinhos ali manual e chamar as ações, vai funcionar também. Bom, tranquilo, então. Obrigado. Nada. Dúvidas? Posso continuar? Beleza. Seguinte, vou tentar fazer aqui um outro processamento, só que dessa vez usando algo um pouco diferente. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que quando exista uma troca de consultor nessa página, uma troca de vendedor, que seja também registrado um acompanhamento aqui, né, para ficar lá o registro do CRM. Então, a gente vai fazer uma função parecida aqui com a que a gente fez manualmente, só que dessa vez dentro do BO Ação de Venda. Como assim? Deixa eu copiar este cara aqui. Vou aproveitar lá. Quando eu faço um save, quando eu clico no botão salvar, é disparado a rotina de save dentro do BO, tá? Dentro do objeto do negócio. Cadê a ação de venda? Está aqui. Então, é disparado essa rotina aqui, ó, save. Tá? Essa rotina save, vou entrar aqui só para brincar um pouquinho, ela faz alguns processamentos antes. Por exemplo, valida o objeto de negócio para ver se a linha está preenchida corretamente, e chama ações antes e também depois de realizar o save, que é para dar a oportunidade de você implementar alguma lógica antes do registro para o banco, inclusive depois que o registro foi para o banco. Tá? Nesse caso aqui, eu vou fazer um lançamento numa tabela, digamos assim, externa, numa segunda tabela, e esse lançamento ele vai precisar do ID da ação de venda para ser gravado. Então, eu vou fazer esse processo no Save After, ou seja, após haver a gravação do registro principal no banco, da ação de venda no banco, eu vou criar um novo registro em outra tabela e capturar o ID do registro principal. Tá? Então, aqui na minha classe ação de venda, eu vou achar aqui o método Save After, que é Save depois, vou redefinir ele. Inclusive tem uma diferença aqui, ó. Vocês percebem que aqui tem duas funções, tem um after e tem um after commit. Qual a diferença? É que aqui eu já fiz a gravação da tabela, mas não comitei no banco, tá? Então, se ocorrer algum erro durante esse processo, eu ainda posso desfazer. Esse after commit é depois que eu fiz o commit do banco, depois que os dados estão gravados, aí eu posso executar uma segunda ação, mas que essa ação ela não depende da gravação dos registros. Então, por exemplo, enviar um e-mail. Você pode fazer a gravação do registro, comitar no banco, ok, o dado está guardado, e depois você fazer o e-mail. Porque se ocorrer algum erro no processo de envio do e-mail, você não precisa desfazer todo o processo que você fez, a não ser que realmente seja necessário. Então, você tem essas duas situações. After, que é antes de comitar no banco, e o after commit, que é depois que os dados estão gravados lá. Ok? Então, aqui na nossa rotina Save After, eu vou implementar novamente um bloco do Exception, tá? Que é para tratar algum erro. Vou colocar o nosso Exception Propagate, para ele retornar o erro para quem chamou essa função. No final, sempre eu vou ter que devolver o result true, para dizer que essa função foi executada com sucesso. E aqui eu vou colocar a minha lógica, tá? Ou seja, no Save After, quando ocorrer o save, quando ocorrer a gravação, eu vou fazer o processamento, eu vou fazer o lançamento. Só que o seguinte, é interessante que eu só faça esse lançamento
quando eu estiver editando o registro. Ou seja, quando eu estiver fazendo a inclusão, eu estou incluindo a ação de venda, eu estou selecionando o vendedor, não preciso gravar acompanhamento, né? Porque eu estou acabando de criar. Mas na edição, sim. Sempre que eu editar e eu mudar o nome do vendedor, aí eu vou fazer esse processamento, tá? E aí vem duas manhãzinhas do framework. Uma, eu vou checar essa propriedade aqui, ó, chamada editing state, onde eu vou comparar ele com esse objeto aqui, ó, dizendo o seguinte: se o estado de edição desse objeto for editando, então ele vai fazer a minha ação, tá? E aí ainda tem outra comparação. Eu tenho que saber se o vendedor que está sendo gravado agora é diferente do vendedor que estava antes. Como é que eu vou fazer isso? Deixa eu só copiar aqui para não perder isso aqui. Como é que eu vou fazer para descobrir qual o valor que estava antes nesse campo, né? Porque quando eu fiz a alteração lá na página, que eu fiz o save, ele já pegou os dados que estão aqui no controle e já mandou para dentro da classe. Então, eu só tenho aqui, nesse momento, o valor novo, não tenho o valor antigo. Para isso, a gente implementa aqui uma funçãozinha chamada de roll. Roll. Opa! Roll, que é o seguinte, é o valor da linha antiga, tá? Para isso aqui funcionar bacana, eu preciso aqui, ó, sobre escrever a propriedade roll, tá aqui, ó, tá? Então, eu redefino aqui, roll, ele é somente leitura, e eu dou um result em quem? Justamente ele devolver o roll, tá? Bem parecido com o nosso roll. Deixa eu ver aqui. Ele é bem parecido com o nosso roll. Sempre que eu chamar a propriedade roll, ele me devolve a linha que está em memória aqui, tá? Só que, por padrão, esse roll ele vem vazio. Até o programador me perguntou essa semana: por que você não traz já o roll carregado? Porque eu estaria sempre fazendo um select a mais no banco. E aí a gente ficou discutindo a ideia e a gente combinou na próxima versão do framework a gente tentar fazer isso de uma forma transparente, ou seja, na hora que eu carregar o registro do banco, eu já armazenar isso em memória e quando eu precisar usar, eu não precisar fazer um select. Então hoje, para mim pegar o valor dessa propriedade aqui e comparar, eu tenho que chamar a função getRoll. Tá? Eduardo, dá para dar um pitaco? Oi? Dá para dar um pitaco? Não entendi. É o seguinte, se eu não me engano, o WebDev tem uma função, eu até me proponho a procurar ela, Sim. que ela faz um clone do registro. Então, de repente, você não precisaria fazer um novo select. Você poderia, na hora que vier, você pegar e clonar o resultado que está vindo para uma outra classe. Aliás, ou para a mesma classe, só que como esse roll que você criou aí. Não, exatamente. É isso que a gente estava discutindo, né? Hoje eu já faço esse clone, por exemplo, aqui, ó, está marcado, eu tô pegando da Kelly, que foi disparada no banco, e gravando no Rolls. Então ele sugeriu, depois de análise, que a gente fizesse, nesse momento aqui, já a gravação também para o, digamos assim, roll, tá? Então já ficaria em memória os dois. A gente ficou discutindo lá se seria bacana, porque eu estou colocando mais um objeto em memória, etc e tal. E aí a gente chegou a um consenso lá de uma maneira bacana de fazer parecido com essa forma. Tá? Na hora que carregar o registro, a primeira vez, ele já está em memória, carrega ele com o segundo objeto e deixa ele guardado lá. Mas seria mais ou menos isso. Mas aí eu concordo com você, teria que ser parametrizado se quer ou não, porque se é um select normal só para mostrar, não precisaria, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então, voltando para cá, então hoje para a gente pegar, eu só faço essa carga do roll quando realmente eu preciso, casos específicos. Então aqui eu chamo o getRoll, se eu não me engano não preciso passar nada para ele, porque ele já, deixa eu só confirmar aqui, ele já pega o select padrão e o registro que está posicionado no momento. Então não preciso nem dizer para ele qual é o registro que ele tem que buscar. Ele já sabe que é o atual que eu estou posicionado. Então ele vai lá no banco e pega o valor da linha. Oi, pode falar, Bruno. Só uma pergunta.
Sim. Quando fez aquilo do row hold, a row hold não podia igualar a row e escusava estar a fazer o file to memory? Sim, foi o que eu acabei de falar. Só que eu não fiz isso inicialmente, porque como eu iria usar o roll em casos específicos, eu não precisaria deixar como padrão carregando todas as vezes. Então, essa versão aqui eu deixei ela dessa forma. Na próxima versão a gente já pensou em evoluir para algo mais dinâmico, tá? Ok. Então, agora com o roll aqui em memória, eu consigo comparar o seguinte, ó, se o pessoa ID consultor for diferente do roll pessoa ID consultor, aí eu vou fazer a minha ação. Tá? Então, são duas formas aqui. Primeiro eu checo se ele está em edição. Se tiver em edição, eu mando ele pegar o valor antigo que está no banco e comparo se houve mudanças. Se houve mudanças, aí eu faço aqui a minha lógica para implementar o lançamento. Tá? Nesse caso aqui, eu vou precisar de um objeto chamado acompanhamento, que eu não tenho esse objeto aqui dentro. BO barras acompanhamentos. Ele é um pouco o inverso do que era o outro. E aqui eu preciso setar as minhas linhas para a classe do acompanhamento. Epa. Nesse caso aqui, ó, eu não preciso desse HTransaction cancel, porque isso aqui já está sendo executado fora da classe. Tá? Para esse caso aqui, eu não preciso fazer controle de transação, tá? Porque isso já é feito por fora. Aqui, eu vou passar os novos valores que está no meu objeto de negócio. Tá? Essa aqui, data de retorno, eu não preciso passar, vai vazio. Hora de retorno também não tem, vai vazio. A observação, eu vou colocar o seguinte, consultor de vendas alterado. E aí eu posso fazer assim, eu vou passar só o ID aqui para a gente não perder tempo, mas o correto seria eu abrir a tabela de consultores e pegar o nome do consultor, né, para ficar mais legível para o usuário. Só para a gente não perder tempo, eu vou usar só o ID aqui. Foi alterado, inverti aqui, foi alterado desse aqui para aliás, tá certo. Foi alterado do roll do antigo para esse novo aqui. O usuário. O usuário, eu poderia fazer de duas formas, só que eu não acho muito bacana a primeira. Eu poderia simplesmente chamar aqui o user session e pegar o username. Tá? Mas por que isso aqui não é indicado? Porque essa classe, seguindo a questão da orientação a objetos, essa classe ela não conhece aonde está esse user session. A classe em si ela não sabe onde está esse user session. Então, se você de repente for usar esse mesmo objeto de negócio com uma aplicação Windows ou mobile, vai dar pau, porque esse objeto não vai ser conhecido lá. Esse objeto aqui ele é exclusivo desse projeto web. Então, não é bacana usar o user session aqui. Ele até funciona porque o dev ele é bem dinâmico. Tá? Ele, em memória, ele consegue localizar esse objeto, mas do ponto de vista de orientação a objetos, isso não é legal. Tá? Uma maneira de fazer isso aqui seria gravando o usuário no próprio BO, por exemplo, no campo de usuário aqui, tá? Ou tentar passar esse usuário de uma outra forma, nem que seja numa propriedade virtual, e capturar isso aqui. Tá? Eu vou deixar aqui vazio por enquanto. Vocês entenderam esse conceito aqui do username? Ou quer que eu repita? Não, perfeito. Se for usar o web, sem problema nenhum. Se for fora da web, daí dá problema. Vai dar problema porque ele não vai conhecer esse objeto aqui. Então é bom que já se evite usar ele nesse caso. Tá? Então, vou deixar ele vazio. Probabilidade do negócio não tem, mas zerado. A ação de venda ID. Vou pegar aqui no meu próprio BO. Ação de venda ID. E o Prospect ID também. Prospect ID. Salvar, tudo certinho. Save, se não salvou, retorna falso, beleza. Vamos tentar gravar. Vamos tentar executar para ver. Epa, fiz besteira aqui. Se vai dar certo.
Página. Ele abre aí, deixa eu ir logo adiantar uma coisa aqui que eu acho que não tá. Não sei se tem mais de um vendedor ali para trocar. Eu vou abrir aqui para você para cadastrar. Pessoas. Só tem uma pessoa ali. Deixa eu colocar mais um amigo aqui. Amigo. Tem dois caras aqui. Já dá para testar. Deixa ele carregar. Então, ó. Ficou vazio ali porque eu não botei o fantasia. Quer ver? Aqui faltou o fantasia aqui. Vai. Aqui o fantasia. Bom, próxima vez ele aparece. Então eu estou com o consultor Eduardo, vou trocar para o nosso consultor vazio aqui. Quando eu salvar, em silêncio eu dei breakpoint lá para ver a ação. Dei sim. Então cliquei no salvar, acho que está processando aí. Ou não está processando. Salvar. Ué, não me passou aqui. Deixa eu recopilar. Isso às vezes acontece, tá? Por algum motivo ele não. Você cria um novo método da classe, quando você executa ele não passa. Aí você vai e manda recopilar, ele recopila e depois ele funciona. Coisas do WebDev. Ok. Vou mandar executar de novo a página. Alguém de vocês aí já está testando a 21? Com dólar alto assim, só em sonho. O dólar mata qualquer um. Carregando, ok. Estava gravado o Nigra, vou trocar para Edu. Vou salvar. Agora sim, ó. Esse errinho aqui, ó, que vocês acabaram de ver, também é outra doideira do Dev. Eu não sei o que acontece, que ele dá esse erro sempre que você tenta debugar em cima dessa propriedade edit state. Então, quando vocês forem debugar o código, não marque nada em cima dela, marque o antes ou depois, tá? Ele vai deixar eu executar, só vai dar um erro no final. Então, ó, está em edição, tá assim, entrou aqui, pega a minha linha anterior, qual é o ID do consultor que eu tenho agora? 2. Qual era o ID anterior? 2 também, tem alguma coisa errada, né, aqui. Devia estar 1. Mas, enfim. Vou passar aqui, deixa eu terminar aqui. Ah, já sei. Por que ele não deu diferente. Como eu estou implementando o hold na função save after, o que está acontecendo? Ele já gravou no banco o valor novo, do registro novo. Então, quando ele faz o get hold, como está dentro de uma transação, então ele já está lendo o dado atualizado, apesar de não estar comitado. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar outra função aqui do BO, que é o save before, tá? Antes de salvar. E nesse save before, eu vou seguir o mesmo padrão lá da exceção, tá? Isso aqui sempre manter padrão, inclusive o result true, senão dá falha. Então, antes de salvar, eu já vou pedir para ele recarregar, tá? Para ele carregar a linha anterior, hold. E aí, quando eu for fazer o próximo processo, eu estou com um hold já carregado. Seja propagate. Ok? Vou rodar de novo.
Ok. Tá o Edu, vou mudar para o Nigre, salvar. Já caiu aqui na função. O ID do consultor agora é 3 e o antigo é 0. Não sei porque eu trouxe 0, mas eu deveria ter trazido 2, mas tudo bem. Então, ó, ele vai fazer a adição. Opa, já deu um erro aqui. Por quê? Já veio ser positivo. Mas eu não estou adicionando? Estou fazendo a ADD New. Acompanhamento. Tem umas coisas bem estranhas aqui, tá? Vou dar uma olhadinha com mais calma para ver o que é. Mas, basicamente, essa é a estrutura. Vocês entenderam a questão aqui do editing state, do hold e das ações, do save after e o save before? Vocês podem usar isso bastante para implementar a regra de negócio. Tá? Para fazer tratamento do dado antes de gravar na tabela. Inclusive, por exemplo, tem alguns casos que você precisa gravar o nome do usuário, a data de inclusão, a data de atualização. Vocês podem fazer justamente nessas funções aqui. Tá? Querem alguma dúvida aí? Acho que eu acabei implementando aqui a rotina errada. Em vez de fazer no save before, eu fiz no remove before. Deixa eu refazer aqui, tá? Save before. Acontece. Deixa eu excluir esse remove before aqui. Ok. Deixa eu marcar aqui para ver se ele vai passar. Eu não entendi porque deu erro aqui. DD new. Se eu estou aqui em cima fazendo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Se de repente. Não, mas eu consegui gravar na outra rotina, então está tudo implementado correto aqui. Vou rodar de novo para ver se já consegue gravar. Às vezes, aí também vai uma outra dica. Às vezes o dev mostra um erro para você que na verdade não é um erro. Aliás, não. Existiu algum erro anterior, tá? Só que ele não sinalizou que houve uma falha. E ele continua executando o código. E aí ele começa a dar falha numa outra linha que não tem nada a ver. E aí você fica sem entender. Poxa, mas aqui está tudo certo. Por que está dando erro? Então, como dica, se caso acontecer algo estranho desse tipo, debuguem o código desde o início. Tá? E vão prestando atenção nas linhas que estão sendo executadas, se elas estão realmente executando e se o resultado que deveria aparecer está correto. Tá? Ó, save before, antes de salvar o registro, vai pegar o hold, ok. Eu continuo executando. Chegou aqui no save after, deixa eu ver se ele consegue adicionar. Agora ele adicionou, ó. Você vê que na outra vez deu um erro, né? Mas um erro que não tinha nada a ver. Ok, preenchendo os campos. Vou tentar salvar o acompanhamento. Voltou aqui, não entendi. Tá. Desculpa, pessoal, acabei me enganando aqui. Eu mandei salvar o próprio registro de novo. Aqui tem que ser acompanhamento, tá? Acompanhamento.save. Mas a rotina está funcionando, tá tranquilo. Depois eu executo ela novamente. Beleza? Alguma dúvida até aqui essa implementação, pessoal? Save before, save after, hold. Tranquilo da minha. Restante do pessoal aí, conseguiu pegar? Sim. Da mesma forma que tem os saves, ó, também tem... Beleza. Da mesma forma que você tem essas funções no save, tá? Você também tem no remove, tá? Quando você está removendo um registro. Por exemplo, remove before, você pode usar para fazer remoção de algum registro numa outra tabela, ou fazer algum processamento, tá? Você também tem essas mesmas opções, ó, quando adiciona um registro, tá? Antes de adicionar, depois de adicionar, apesar que esse adicionar e esse editar aqui, não confundam. Isso aqui é em memória, tá? Quando eu disparo esse add new aqui, ele executa aqui o add new before, depois ele grava um novo depois ele cria um novo registro em memória. Depois que ele cria o registro em memória, aí ele chama o add new after. Tá? Isso aqui não é indo para o banco, isso aqui é em memória. Da mesma forma o edit.
Quando eu dou um edit aqui, como nesse caso aqui do acompanhamento da ação de venda, quando eu faço um edit, me chama aqui primeiro o edit before, aí ele coloca depois a classe em estado de edição e depois chama o edit after. Tá? Assim, tem esses vários métodos que são bem flexíveis para vocês implementarem nas lógicas de negócio. Tá? Cada situação é uma situação, então o framework já tem esses recursos aí para vocês usarem. Ok? Show de bola? Podemos seguir? Então, deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui na pauta para hoje. Já registramos acompanhamento. Processo direto para permitir a troca do vendedor aí também já fizemos. E teríamos agora para ver direitos de usuário e configurações. Tá? Veja só. Digamos que eu sou um usuário do tipo consultor. Tá? Eu sou o próprio consultor de vendas fazendo a manutenção nessa ação de vendas. E eu quero bloquear a troca desse campo consultor para o vendedor. O vendedor não pode trocar o consultor, só o gerente. Então, como é que eu posso fazer para bloquear isso aqui e configurar isso de uma forma dinâmica, dependendo do usuário? Eu posso fazer a criação de um direito. Aonde? Aqui no nosso menu, deixa eu dar o OK aqui. Aqui no nosso menu, nós temos aqui nos utilitários, menus e direitos, tá? Aqui no menus e direitos, eu vou criar aqui um novo registro. Esse registro vai ser do tipo direito. O título dele vai ser o seguinte, pode alterar consultor, aqui posso dar uma descrição maior, pode alterar o consultor de vendas na página de ações. E aqui eu crio uma tag personalizada, tá? Por que tem essa tag? Porque como a gente pode ter, como a gente tem aplicação rodando em vários bancos, um cliente roda no banco, outro cliente roda no banco, a gente tem aquele recurso de exportar os dados dessas tabelas via XML. Então, pode ser que aconteça do código que está gravado no banco ele mudar. Então, para não estar fazendo busca por código, a gente implementa uma tag. Geralmente, eu uso esse formato aqui. Pode alterar consultor. E lá no meu código eu vou referenciar esse direito a partir dessa tag. Vou salvar. E está criado o meu direito, certo? Na minha aplicação, o que é que eu vou fazer? Eu já criei aqui, mais cedo, até para testar, cadê? Uma classe chamada BO Acessos Usuários Project. Por que Project? Eu já tenho uma classe de acessos de usuários aqui, ó, no Access Core Library, BO Acessos Usuários, que é a classe padrão do framework. O que é que eu fiz aqui em cima? Eu criei uma nova classe e herdei essa classe BO Acessos Usuários. Tá? Por que eu herdei ela? Para ter acesso a todos os métodos que ele tem e também me dá a oportunidade de customizar os meus métodos. No caso, os métodos específicos para essa aplicação. Quando eu faço essa herança a esse nível aqui, eu preciso escrever novamente algumas propriedades, como a estrutura, o ST-Row, as propriedades rows, os sysd files e o new row. Vocês me perguntam, por que você precisa fazer isso se você já está herdando ele do BO Acessos Usuários? Veja só, do ponto de vista de orientação a objeto, só o fato de eu já herdar isso aqui, o restante já deveria funcionar. Eu não sei o que acontece com o dev, algum problema com memória, com acesso, que algumas coisas não funcionavam quando eu usava essa classe customizada. E aí eu comecei a entender que era porque ele precisava definir novamente esses métodos aqui. É alguma coisa de memória, de gerenciamento dele.
só funcionou bacana depois que eu coloquei as colunas, a estrutura e sobrescrevi esses métodos aqui novamente. Tá? Então, pelo menos por enquanto, nessa versão, manter assim. Vou ver se na 21 isso já não ocorre. Então, resumindo, essa classe aqui, ela é, na verdade, essa classe acessos usuários, que está aqui no framework, só que com alguns métodos a mais. Que métodos seriam esses? Eu criei aqui nas propriedades ó, uma propriedade para esse direito. Tá? Eu tinha colocado até aqui, pode alterar, mas era para teste. Eu vou renomear ele aqui. É o seguinte, pode alterar consultor na ação. Ou pode alterar consultor, para ficar igual ao que está lá na nossa tag, né? Deixa eu ver aqui. Está aqui a tag, deixa eu tirar aqui o jogo da velha. Ok. Aqui dentro dessa propriedade, eu vou chamar uma função do próprio BO, que é o chamado getDireito. Tá? Eu vou passar aqui no primeiro parâmetro null, que é ele pede um message list, nesse caso aqui, como eu não tenho, eu passo o null mesmo. E aqui eu posso passar ou o ID ou a tag que eu criei lá. Eu recomendo sempre passar a tag, né, porque o ID ele pode mudar. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu chamar isso aqui na aplicação, essa função getDireito, vou abrir ela aqui para vocês verem, o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar localizar esse direito em memória primeiro. Se ele não achar em memória, aí ele vai lá no banco e vai tentar achar esse direito no banco, para esse usuário ou para o grupo de usuário que ele está cadastrado. Vou já chegar lá nessa configuração. E aí ele vai, localiza esse registro e devolve para mim um true ou um false, dizendo se o cara tem direito ou não. Tá? Aí vocês me perguntam, por que você implementou duas vezes? Busca em memória e depois busca no banco. Porque digamos que você tem uma aplicação grande, você tem muitos direitos, e aí fica mais lento. Toda vida que você precisar checar um direito, você tem que estar indo no banco buscar. Então, como o usuário tem uma seção aberta em memória, eu primeiro busco se esse direito já foi carregado alguma vez. Se for, ele vai devolver o que está na memória. Se não, ele vai no banco, pega o valor, guarda em memória para a próxima vez que for solicitado e devolve. Tá? É uma otimização para evitar acesso desnecessário lá no banco. Mas não precisa se preocupar com esses detalhes agora não. Isso aqui está encapsulado. O que importa é isso aqui. Você tem o direito e você vai fazer o uso desse direito. Certo? Como é que eu vou fazer o uso desse direito? Vou voltar lá para a minha página de ação de vendas. Aqui, no meu campo, na minha procedure, executa pré-validações, lembra que eu falei ontem? Eu posso fazer a validação dos meus controles. Então, eu vou validar se esse campo aqui ele pode ser editável. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o combo consultores. Eu vou dizer aqui o seguinte, ó, combo consultores, state, e aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou chamar o user session, ponto, usuário, ponto, pode alterar consultor, que é aquela propriedade que está lá na classe. Já chamo ele direto aqui. Se isso aqui for verdadeiro, o campo está ativo. Se não, taguei ele. Certo? Vamos testar? Executando. Então, ó, nosso campo consultor ele está habilitado, né? Vou dar um save aqui para ele dar uma atualizada ali. É estranho não ter passado na função. Não sei se é porque ele não compilei ou alguma coisa do tipo. Vou só... Tá, esse campo aqui ele força uma pré-validação. Deixa eu trocar ele para ver se ele vai chamar a função ali. Status. Ele não chamou, acho que é alguma coisa de compilação. Deixa eu ver. Ué, sumiu.
Oxe. Alguém já tinha visto isso? Essa mágica? Sumiu meu código dali. No WebDev. Vamos lá, vamos botar de novo então, né? .state. Chamo o user session, usuário, pode alterar consultor, sim está ativo, active, se não está grade. Vou salvar, não sei o que é que ele fez aí que perdeu a... Enfim, vou executar de novo. Vou soltar um breakpoint aqui para ver se ele vai passar aqui. Se está compilado normal, você está obedecendo. Por padrão, é para ele vir desabilitado, porque eu não tenho esse direito ainda no usuário. Ok? O state é 0, aqui que é ativo. Ele vai passar lá na... O state agora é 4, ó, que é o grade. Ou seja, ele tentou pegar esse direito aqui e esse direito ele retornou falso. Pode alterar a consultor igual a falso, porque não existe esse direito para o usuário. Então, o campo ele vai estar desativado. Tá? E aí vocês me perguntam, beleza, como é que faz para botar o direito no usuário? Vamos aqui no utilitários, acessos. Qual usuário que eu estou aqui? Estou com um administrador. Tem duas formas. Você pode botar tanto no grupo quanto no usuário. Tá? Existem as duas opções. Eu vou botar no usuário, porque esse administrador que está logado, ele é administrador global. Então, ele não tem grupo. Se não me engano. Inclusive, tem 2 administradores logados aqui. Não sabem quem é quem. Deixa ele abrir aí. Eu vou botar nos 2 para garantir. Então, ó, você vê que aqui no usuário eu tenho os dados dele. Eu posso adicionar os grupos que ele pertence. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum grupo. E aqui embaixo eu posso definir os direitos. Direitos específicos do usuário. Se eu vier aqui, ó, tá vendo que tem aquele direito aqui que eu cadastrei, ó, pode alterar consultor? Pode. Incluo ele aqui. Está processando. Eu vou incluir aqui no outro administrador. Não sei qual dos dois ele está pegando pelo banco. Então, ó, fica aqui já o direito listado, tá? Para esse usuário. Deixa eu colocar nesse outro aqui também. Então, ele carrega. A mesma coisa você pode fazer também no grupo. Tá? Aqui no grupo, se eu tentar incluir um novo grupo aqui, só até fazer logo isso para a próxima vez que rodar a gente brincar. Por exemplo, um grupo de vendas. Tá? O grupo de vendas, ele tem o direito de alterar o consultor. Beleza, vou criar aqui um novo usuário para associar e depois a gente fazer o teste ali. Nome, vendas, usuário vendas, senha 123, ele está ativo. Salvei. Toda essa página aqui é feita com framework, tá? Os recursos do framework. Agora aqui, ó, no grupo, vou selecionar aquele do grupo de vendas. Gravou, beleza. Nesse caso aqui, como o grupo de vendas ele já tem o direito, eu não preciso especificar aqui no usuário. Posso deixar vazio, vai funcionar. Por que tem as duas opções? Geralmente você configura as permissões para o grupo, até para ficar mais fácil de gerenciar, né? Só que já teve casos aqui de você ter 10 usuários dentro de um grupo, com permissões iguais, mas tem um usuário lá que tem um direito diferente. Então, nesse caso específico, para não precisar criar um novo grupo de usuário, configurar tudo, vai ficar aquela arma de grupo cheio, você poderia definir um direito específico só para aquele usuário. Tá? Por isso que tem as duas opções dos dois locais. Certo?
Deixa eu rodar de novo aqui, então, a página. E vamos ver se ele consegue identificar o direito que eu adicionei para o meu usuário administrador. Olha só, o campo ele já está habilitado. Tá? Porque agora ele conseguiu identificar que esse usuário possui o direito para visualizar, para editar esse campo. Ok? Isso é uma das formas de usar os direitos. Vocês podem usar ele de outras formas. Pode ser dentro do próprio código, pode ser numa validação, tá? Aqui eu fiz direto na tela, mas pode ser também numa validação dentro de um objeto de negócio. Enfim, você pode brincar à vontade com esses direitos aí. Sempre fazendo o gerenciamento dinâmico aqui pela nossa engine que já está pronta aqui dos grupos. Né? Grupo de vendas. Vamos só verificar se realmente isso está funcionando. Eu vou tirar o direito aqui do grupo de vendas, tá? Eu vou logar agora com aquele usuário de vendas. Eu não tenho esse direito nem no usuário, nem no grupo. Deixa eu só trocar aqui o login, porque como está em modo teste... Ah, bacana, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. Geralmente vocês veem que eu executo a aplicação e eu não faço login, né? Por que eu não faço login? Porque eu já coloquei aqui no código, dizendo o seguinte, ó, se tiver em modo de teste, faça login automático para mim como administrador, eu não está precisando toda vez que está digitando usuário e senha. Então, por isso que ele sempre entra como administrador. Se vocês quiserem testar com outro usuário, é só vir aqui e colocar o nome do usuário que vocês querem e a senha. E aí, quando ele executar, ele vai usar esse cara aqui para logar. Vamos testar? Eu falei rápido demais essa questão do usuário? Vocês pegaram, às vezes eu me empolgo aqui. Foi tranquilo. Tranquilo, né? Tá. Deixa eu carregar aí. Ah, ele acabou. Ele mandou para a página de login. Por que ele me mandou para a página de login? Porque eu criei o grupo e eu não configurei as permissões de acesso desse grupo. Eu não disse quais as páginas que ele pode acessar, eu não disse quais são os menus que ele pode ver. Aí ele simplesmente me mandou para cá. Então, aproveitando então a deixa, eu vou voltar como administrador aqui e vou mostrar para vocês como é que a gente configura isso. Pessoal, eu estava querendo dar uma esticadinha hoje e passar o restante dos recursos para a gente não ter encontro amanhã, sexta-feira. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Por mim também. Ok, aí a gente fica... Até meia-noite, Eduardo? Ah, acho que a gente não leva 1 hora mais não. Como já estou no embalo aqui, acho que mais uma meia hora. Tá, eu fecho esse vídeo e abro outro, então, para fazer 2. Pode ser? Pode sim.